Nós estamos dando sequência à nossa exposição do livro de Atos, que está sendo realizada em 3 etapas. Em 2018 foi pregado Atos de 1 a 14, 2019 de 14 a 21, e em 2021 nós começamos no capítulo 21 e já estamos no capítulo 25, na exposição sequencial da palavra de Deus. Atos, capítulo 25, assim diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentavam queixa contra Paulo. E lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde que convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Pai, fala ao nosso coração. Glorifica o nome de Jesus. Ó Pai, dá glória ao nome de teu Filho. Exalta o nome de Jesus bem alto, Pai, nessa pregação. E aquece o coração do teu povo. Aqui está a tua noiva, com fome, com sede da tua palavra. Ela precisa ser alimentada por ti. Ela precisa ser descedentada pelo próprio Senhor. Então ajuda-nos a preparar, Deus, para as lutas que temos neste tempo tão desafiador. E deixa-nos, Deus, ó Pai, sem perder a graça, sem perder a unção, sermos verdadeiros guerreiros do Evangelho, que fazem toda a diferença para a honra e para a glória do nome de Jesus. Fala conosco, Deus, nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Colocarei aqui meu celular no modo avião. Santos irmãos e irmãs, que manhã gloriosa estamos vivendo em nossa igreja. Depois que batizamos esse querido irmão, essa querida irmã, e além deles recebemos nossa irmã Marília, quando eu subi ali no púlpito, meu coração estava acelerado. E ainda comentei com o nosso amado presbítero Cleverson: que dia abençoado, que dia de festa para o povo de Deus. Esse é um dia das maiores alegrias na igreja de Cristo. Mas hoje, quando irmãos e irmãs assumem o compromisso de viver a vida cristã, talvez muitas pessoas pensem: agora a vida deles vai ser caracterizada por aquele cântico tão bonito de vencedores: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. O cântico é bonito, mas a vida cristã não é nada disso. A vida cristã é luta, é batalha renhida. E ao olharmos para o apóstolo Paulo,
que já está preso em Cesareia, sem haver cometido crime algum há 2 anos. Veja bem que a política, irmãos, infesta tudo. Félix, que tinha sido um ex-escravo liberto e por causa de política conseguiu o posto de governador da província romana da Síria, e os judeus estavam incluídos debaixo dela naquela época. Para agradar os judeus e não perder o seu posto, manteve Paulo na cadeia sem que Paulo tivesse cometido crime algum. 2 anos na prisão, injustiçado. E Félix perde o seu posto e não solta Paulo. Agora assumiu o domínio da província Pórcio Festo. Pórcio Festo já é um homem com a educação mais sofisticada. Ele faz parte de uma família nobre da cidade de Roma e foi nomeado para ser governador da província romana da Síria. E a sua capital estava em Cesareia, que ficava próxima à cidade de Jerusalém. Pórcio assume o seu reinado e ele sabe da capacidade conflitiva dos sacerdotes de Jerusalém. E a primeira coisa que ele faz é subir a Jerusalém. E quando ele sobe a Jerusalém, então os sacerdotes revoltados contra Paulo, porque sabem que quando Paulo prega o evangelho, o seu judaísmo fanático é prejudicado, eles pedem a Festo que julgue a Paulo em Jerusalém. Continuando com aquele estratagema de 2 anos atrás, pensando em armar uma emboscada, para que quando Paulo fosse transferido para o julgamento em Jerusalém, eles o matassem. Mas Festo já tomou conhecimento da situação, provavelmente já leu a carta do comandante Lísias, que dizia que há 2 anos atrás eles planejavam matar a Paulo se ele fosse julgado no Sinédrio. E Festo responde de uma maneira muito prudente, dizendo: ele está em Cesareia, onde está o tribunal de César. E quem tiver acusação contra ele, desça a Cesareia e eu o julgarei lá. E ele permanece entre 8 a 10 dias em Jerusalém, e diz a Bíblia que ele desce então para Cesareia. E os judeus descem para aquele julgamento. E ao olhar para esse que já é 1, 2, 3, o 4º julgamento de Paulo, em 2 anos, nós vamos aprender como viver a vida cristã. Como viver a vida cristã. Em primeiro lugar, o texto da palavra de Deus nos ensina: prepare-se para a batalha. Como viver a vida cristã? Prepare-se para a batalha. Olhe comigo para o texto bíblico. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentado no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Como viver a vida cristã? Prepare-se para a batalha. Paulo antes, se você se lembra bem, foi o perseguidor dos cristãos. Mas depois que Cristo aparece para ele, brilhando numa luz gloriosa no caminho de Damasco, e o confronta no seu pecado, e ele se arrepende e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o seu único Senhor e Salvador, ele se torna o principal propagador do Evangelho de Cristo. E a partir de então foi perseguido por onde quer que andou. Foi apedrejado, foi jogado na cadeia, foi picado por cobras, recebeu uma quarentena de açoites menos um em mais de uma ocasião, e viu o poder de Deus operando e atuando em sua vida. Foi objeto de naufrágio. A vida de Paulo, depois que ele creu em Cristo, amados irmãos e irmãs, foi uma grande perseguição. E aqui, quando o governador Festo assume o seu domínio, logo nos primeiros dias ele já é julgado, e quando chega no tribunal, os sacerdotes e os judeus o rodeiam para intimidá-lo e começam a acusá-lo de pecados que ele não cometeu. Se vocês se lembram do sermão da semana passada, eles acusavam Paulo de ser um arruaceiro, um homem que andava em toda parte do império produzindo revoltas e sedições. Acusavam Paulo de destruir o judaísmo, e Paulo não fazia isso, ele pregava o evangelho. E acusaram Paulo falsamente de introduzir um homem que não era judeu no templo, o que era um sacrilégio para os judeus. Mas isso também não foi verdade. Paulo só andou com Trófimo de Éfeso na cidade de Jerusalém, mas não o introduziu no templo. Então Paulo, cercado de mentiras,
Vê aqueles homens que antes da sua conversão eram seus companheiros, pedindo a sua cabeça e pedindo que ele fosse julgado em Jerusalém, com o objetivo de tirar-lhe a vida. Ao olhar para a vida do apóstolo, nós aprendemos que vida cristã, irmão, não é sobre água fresca. Vida cristã não é ficar deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, como diz o nosso belíssimo hino. Vida cristã é luta, é guerra, porque quando você assume um compromisso com Cristo Jesus, todo o inferno se levanta contra você. E o diabo vai tentar agir contra você de duas maneiras. Primeiro, ele vai tentar te oprimir com truculência. E como você vai resistir a ele, porque a Bíblia diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós, então ele tentará seduzi-lo. Ele colocará diante de você as suas principais vaidades. Ele colocará diante dos teus olhos as principais tentações para derrubá-lo, com o intuito de que, se você cair em pecado, a mão do próprio Deus se volte contra você, porque Deus é justo juiz. Então, agora que você assume um compromisso com Jesus Cristo, prepare-se, porque você está ao lado do Rei da Glória, e um com Deus é a maioria, mas todo o inferno é seu inimigo. Mas além disso, querido amigo e irmão, os homens que querem viver conforme a vontade da sua própria carne e querem apagar a existência de Deus diante dos seus próprios olhos, vão se levantar contra você. Vão se levantar contra o seu direito de assumir posições públicas. Eles vão tentar calar a sua boca de um jeito ou de outro. E você agora vai lutar contra o espírito deste mundo, que é contra Deus. E se não bastasse, você agora, ainda que seja nova criatura e tenha o Espírito Santo habitando dentro de você, até o dia de partir deste mundo, o velho homem ainda está ali. E ainda que a natureza espiritual seja mais forte, se bem alimentada, você agora vive uma guerra civil no peito. Porque o velho homem vai tentar usurpar, derrubar você, afastar você de Cristo Jesus e levá-lo para longe de Deus. Mas o Espírito Santo que habita em você vai chamá-lo de volta para o Senhor, e se você alimentar a sua natureza espiritual, você vai crescer. O grande filósofo e teólogo Agostinho de Hipona disse que dentro de nós há dois cachorros lutando um contra o outro. Um cachorro do mal e um cachorro do bem. E ele pergunta: qual dos dois vai vencer a batalha? Aquele que for melhor alimentado. Nós temos o pitbull do céu e o pitbull do inferno dentro do peito. Se você alimentar o pitbull do céu com a palavra de Deus, com oração, com a vida de adoração, o velho homem vai ser envergonhado dentro do seu peito, e a sua vida vai glorificar a Deus todos os dias da sua existência. Mas agora que você é crente, prepare-se para uma vida de luta. O mundo vai se opor a você, o diabo vai se opor a você, a sua própria natureza carnal vai querer solapá-lo e destruí-lo na sua vida com Deus. Mas se você crer de fato em Cristo Jesus e buscar um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, agarre-se à promessa do Senhor Jesus, que disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Agarre-se à promessa daquele que disse lá em Hebreus 13:5: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que bênção maravilhosa é saber que temos a presença do Senhor na nossa vida. Então não vai ser fácil, irmão. A luta é renhida, a batalha é constante, mas nós temos a promessa maravilhosa da presença de Jesus. E podemos contar com essa promessa até o último momento. Ontem à noite, estava em casa, preparando-me para o culto, e recebo uma mensagem de uma irmã, da qual fui pastor em Brasília, fiz o seu casamento. Os pais dela se tornaram membros de nossa igreja lá em Brasília, em meu pastorado. E o pai, um pregador do evangelho,
um diácono, um evangelista, um homem tirado das trevas para a luz, e a mãe caladinha, doce, meiga, tão amorosa conosco. Depois que nós estivemos em Brasília em agosto, essa irmã contraiu Covid, foi internada no hospital e veio a falecer no dia de ontem. Meu coração ficou consternado. Mas quando eu falei com aquele irmão amado, o esposo dela, casado com ela há mais de 45 anos, ele me disse: pastor, o senhor viu o que Deus fez? Depois de 4 anos, Deus o trouxe aqui. E antes dela ir para o hospital, ela teve a oportunidade de ficar naquela fila gigantesca e dar um abraço no Senhor e dizer o quanto o Senhor era amado por ela. E uma semana depois ela foi internada no hospital. E eu pude consolar aquele irmão, dizendo para ele o seguinte: que ainda que ele enfrentasse o vale da sombra da morte, ele não precisava se desesperar, porque o Senhor estava com ele. O Senhor levou a esposa, mas nós a veremos na glória. E no dia do sofrimento e da grande dor, o Senhor está conosco aqui. Que bênção maravilhosa é saber que na batalha da vida cristã, nós contamos com a presença de Jesus. Então não tenha medo. Não arranque os poucos cabelos que você tem na cabeça, se você for parecido comigo. Não entre em desespero. Confie que a luta é renhida, mas o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Senhor, está ao seu lado e nunca te deixará, jamais te abandonará. Como viver a vida cristã? Prepare-se para a batalha. Mas continuamos a nos perguntar nesta manhã: como viver a vida cristã? Em primeiro lugar, o texto diz: prepare-se para a batalha. Mas o texto continua a dizer: revele o seu testemunho. Como viver a vida cristã? Revele o seu testemunho. Versículo de número 8. Nós vamos ler versículo de número 8, todos juntos. 1, 2, 3, leiamos. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Se você olhar os 3 últimos discursos de Paulo, nos 3 julgamentos dos quais ele participou, e agora ele fala isso em outras palavras, ele diz: tenho andado diante de Deus e diante dos homens com boa consciência. Paulo tem um testemunho a apresentar, ele tem uma ética a demonstrar. O Evangelho mudou a vida dele. E ele não vive uma vida desregrada, ele não vive uma vida devassa, ele não vive uma vida desordenada. Ele tem boa consciência diante de Deus e diante dos homens. E é por isso que nesse julgamento nem de advogado ele precisa. Ele mesmo é seu próprio advogado quando diz: não cometi crime algum contra a lei dos judeus, contra o templo, nem contra César. Ele derruba com a sua integridade todo falso testemunho que é apresentado contra ele naquele julgamento. Qual é o seu testemunho, querido amigo e irmão? Se viesse alguém do seu trabalho e me pedisse a palavra aqui no culto desta manhã: reverendo, eu quero dar um testemunho acerca de fulano, o que ele diria a seu respeito? Você tem um testemunho a dar? A sua vida foi verdadeiramente transformada? Você é capaz de compartilhar com qualquer pessoa quem você era antes de Cristo? O que Jesus Cristo fez por você quando pagou os teus pecados na cruz? E quem você se tornou depois que você creu nele? Nós temos que dar testemunho com a nossa vida, amados amigos e irmãos. Porque quando nós damos testemunho, nós garantimos o direito de sermos ouvidos. Há uma frase que se atribui a Francisco de Assis que diz assim: pregue o evangelho sempre,
se necessário, use palavras. A frase é muito bonita, mas é impossível pregar o evangelho sem usar palavras. Você só prega o evangelho quando você anuncia quem Deus é, anuncia que nós somos pecadores, que Cristo morreu por nós e todo aquele que se arrepende e crer em Jesus vai ser salvo. Pregar já envolve proclamar. Então a vida não proclama, mas o testemunho da vida nos dá o direito de sermos ouvidos. É por causa do testemunho da vida que portas se abrem para que preguemos o evangelho. Depois que você veio a Cristo, alguma coisa mudou na sua vida? Você falava palavrão à torto e à direito e já não fala mais ou já não fala mais tantos como antes? Você vivia uma vida devassa de pecado, de traição, e hoje você é um homem digno? Certa vez eu conheci um homem que posava de bom marido dentro de casa, mas tinha dezenas de amantes antes de vir a Cristo. E quando ele foi encontrado pelo evangelho, ele se arrependeu de sua vida miserável, da sua indignidade, de sua infidelidade. E foi muito difícil para ele compartilhar isso com a sua esposa. Ela literalmente bateu nele quando ele contou. Mas ele disse a ela que só estava confessando por causa do evangelho. Isso lhe trouxe sérios problemas. Mas graças a Deus o casamento deles foi restaurado. E depois disso, irmãos, aquele homem, pelo menos diante dos meus olhos, foi um dos homens mais santos que eu já vi. Ele nem sequer desviava o olhar dele em nenhum instante para qualquer mulher, porque Cristo transformou aquela vida. O que nós poderíamos dizer a respeito da sua vida? Você foi transformado. Dentro de casa você atua como alguém que tem Jesus na sua vida. No seu trabalho as pessoas veem Cristo em você. Paulo diz: não cometi nenhum crime contra a lei dos judeus, não sou um profanador do templo, não sou um agitador contra os romanos. Paulo foi transformado por Cristo Jesus. Eu espero sinceramente que todos os que estão neste templo, nesta manhã, sejam capazes de compartilhar o que eu estou falando com vocês. Alguns dias atrás, eu lancei um desafio à igreja, que pessoas compartilhassem com seus familiares quem eles eram antes de Cristo, o que Cristo fez com eles e quem eles se tornaram depois que Cristo entrou na vida deles. E alguns membros fizeram isso. E eu estou muito feliz, porque depois de alguns membros terem tomado tal atitude, ainda essa semana passada, 2 pessoas me mandavam mensagens que, fruto daquele testemunho, o diálogo com suas famílias está continuando e pessoas têm aberto o seu coração para Jesus Cristo através de membros desta igreja que tomaram a decisão de abrir a sua boca e dizer quem eles eram antes de Cristo, o que Cristo fez na cruz por eles e como eles foram transformados depois que vieram a Cristo Jesus. Que Deus faça de nós homens e mulheres que revelem o seu testemunho, porque o Senhor deu a nós o mandato, a cada um de nós, de maneira que nós não podemos transferi-lo, é intransferível, é inexpugnável, amado amigo e irmão, é ineludível. O mandato de ir e pregar o evangelho a toda criatura é seu. Você vai prestar contas ao Senhor acerca disso. Que Deus nos dê a bênção de sermos verdadeiros evangelistas, pessoas que dão testemunho de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Como você tem vivido a vida cristã? Como você tem enfrentado as suas batalhas? Você tem dado testemunho de Cristo Jesus? Mas a pergunta salta diante dos nossos olhos: como viver a vida cristã? Prepare-se para a batalha, revele o seu testemunho. Mas em último lugar o texto diz: lute pelos seus direitos. Como viver a vida cristã? Lute pelos seus direitos.
Pórcio Festo começou muito bem, mas aqueles líderes judeus são grandes agitadores, e ele não quer ser acusado de motim em Jerusalém, para que o novo imperador venha depô-lo naqueles dias. Então ele começa bem não aceitando julgar Paulo em Jerusalém. Ele diz: desçam a Cesareia, porque lá é o tribunal de César, e lá eu irei julgá-lo. Mas por causa da bajulação dos líderes judeus, política que se torna politicagem é um grande problema, irmão. E com o desejo de ser politicamente correto e agradar aqueles homens, Pórcio Festo titubeia e diz a Paulo o seguinte: você não quer ir a Jerusalém para que eu julgue você lá? Se Paulo aceita ir a Jerusalém, em Jerusalém a pressão dos judeus é muito maior, e lá Festo poderia nomear como seus conselheiros no tribunal os próprios sacerdotes de Jerusalém. Então, ele que começa lutando pela defesa de Paulo, porque o direito romano zelava pela defesa do cidadão romano, até que se provasse o contrário, agora, levado pela política, abre a possibilidade de julgar Paulo em Jerusalém, e com isso, os judeus armariam um motim e Paulo seria assassinado no meio do caminho antes de qualquer julgamento. E tem gente que acha que cristão tem que ser tolo. Usando a linguagem popular, tem gente que acha que cristão tem que ser trouxa. Não pode falar nada. Ai, quanto mais cara de trouxa e idiota tiver, melhor crente parece. Só que isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Cristão sabe lutar pelos seus direitos. E quem acha ruim com isso não entendeu nada de evangelho. Ele pergunta para Paulo no versículo 9: queres tu subir a Jerusalém e ser julgado por mim ali a respeito destas coisas? Versículo 10. Eu vou ler o 10, vocês o 11. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Vocês o 11. Ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Versículo 12 todos. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Paulo luta pelos seus direitos, irmãos. Enquanto ele não é julgado e não há uma sentença contra ele, ele atua de maneira piedosa e ele fica naquela prisão em Cesareia, sendo servido pelos seus, e ainda que não possa pregar publicamente, como eu estou fazendo nesta manhã, ele pelo menos pode reunir-se com pessoas e discipulá-las e prepará-las no evangelho em grupos menores e de maneira individual. Mas agora Festo capitulou diante da pressão dos líderes judeus. E aí Paulo então se levanta e diz: eu estou diante do tribunal de César, eu sou cidadão romano, eu tenho direito de ser julgado por esse tribunal. Se alguém querendo usar de artimanha para me entregar nas mãos dos judeus não valoriza esse tribunal, então eu apelo para César. Paulo lança mão de um expediente do direito romano, em que qualquer cidadão romano que se sentisse injustiçado no seu julgamento poderia apelar para o imperador, que era o Supremo Tribunal Federal do Império Romano. Eu apelo para César. E eu acho que isso para a festa foi assim, um alívio. Ele reuniu o conselho e falou: pessoal, agora não tem jeito. Apelaste para César irás. Paulo luta pelos seus direitos, porque primeiro o Senhor Jesus já prometeu para ele que ele vai para Roma, e ele vai ser uma bênção ali. Mas naqueles dias tinha assumido o governo o imperador, que foi o imperador mais louco da história de Roma. Mas naquela época ele era muito sério, porque ele foi discipulado pelo filósofo estoico Sêneca. E nos 5 primeiros anos da sua liderança no império, Nero César era tremendamente respeitado.
e considerado um excelente imperador. E nós estamos nesse período. Depois foi o mais louco de todos, um homem corrupto, devasso, queimou a própria cidade e um dos maiores assassinos de cristãos. Mas Paulo apelou para Nero César, foi a Roma, ficou 2 anos preso numa casa em que podia receber pessoas e pregar o evangelho, e pregou para toda a guarda pretoriana, e a elite romana começou a se converter, e Nero absolveu Paulo no seu primeiro julgamento. Paulo provavelmente foi solto, e provavelmente cumpriu o desejo de realizar aquela viagem missionária à Espanha, acerca da qual ele tinha escrito na carta aos romanos, e pregou o evangelho na Espanha. E depois, quando Nero já se tornou louco e incendiou a cidade de Roma e precisava de um bode expiatório, ele culpou os cristãos. E Paulo estava em Troade, e Nero mandou prender Paulo na cidade de Troade, o levou a Roma e foi responsável por Paulo ser decapitado naquela cidade. Como disse o reverendo Hernandes, colocaram a cabeça de Paulo, levantaram o machado, cortaram, cabeça para um lado, corpo para o outro. Mas hoje os homens colocam o nome de seus cachorros de Nero e colocam o nome de seus filhos de Paulo. Nós, irmãos, como cristãos, temos que lutar pelos nossos direitos. A igreja cristã é responsável por algumas das maiores demonstrações de justiça na história do Ocidente. Quem não se lembra do reverendo Martin Luther King Jr. pregando diante do Capitólio, I have a dream, pregando contra a injustiça e a segregação racial no seu país, usando a estratégia não violenta de Mahatma Gandhi, que Gandhi diz ter copiado de Jesus Cristo, protestando sem violência, para que, conforme a palavra de Deus, todos os seres humanos fossem tratados em igualdade. Eu não sei se você sabe, mas a libertação da escravidão no mundo começou através de um cristão na Inglaterra chamado William Wilberforce. Durante mais de 20 anos, ele, como membro da Câmara dos Comuns, levou esse assunto à Câmara dos Comuns em Londres, e ele perdia todas as vezes. E quando ele estava no seu leito de morte, a Câmara da Inglaterra aprovou a libertação dos escravos de todo o Império Inglês. E a própria Inglaterra, no próprio Brasil, começou a cercear o nosso país e atacou alguns portos do Brasil para que a escravidão acabasse aqui. Eu não sei se você sabe, mas um dos homens que talvez foi mais injustiçado no século XX, chamado no seu país de Madiba, era um cristão metodista. Treinado por missionários, Nelson Mandela ficou 27 anos na cadeia. Também protestava de maneira não violenta. E o seu testemunho impressionou tanto o mundo, que o mundo pressionou a África do Sul e ele foi liberto. E foi eleito como o primeiro presidente negro da África do Sul. E quando eleito, então, os partidos negros estavam loucos por sangue e por vingança. E Mandela dá testemunho de cristão dizendo: aqui não haverá vingança nenhuma. Aqui acontecerá o perdão. Nós precisamos unir a nossa nação e viver em unidade. Cristão como você e como eu, que não quis dar uma de bobo, mas se portou de maneira firme contra a injustiça, contra a opressão, abraçando princípios fundamentados na palavra de Deus. Nesse país, pessoas estão tentando nos calar, estão querendo cercear o meu direito de ter opinião, de dizer o que é certo e o que é errado. E tanto eu como você não devemos atuar como ovelhas tolas e mudas, mas nós, como cidadãos, temos que nos posicionar. Nós temos que defender os nossos direitos. Numa democracia, ainda que discordemos do outro, nós morremos pelo direito que o outro tem de discordar de nós. E nós não vamos aceitar nenhum tipo de tirania nesse país.
Não é errado lutar pelos seus direitos. Nós temos que tratar com respeito a todas as pessoas, mas nós temos o direito de dizer o que é certo e o que é errado. E ainda que o nosso Estado se posicione contra isso, nós temos o direito de lutar como cristãos por tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, eu quero desafiar você, como crente, a ser alguém que tenha atitude e de maneira ética e íntegra, conforme a palavra de Deus, o que você professou crer. Lute pelos seus direitos e tenha atitude. Paulo lutou pelos seus direitos e foi para Roma e deu a vida por Cristo Jesus. Que eu e você sejamos cidadãos que fazem a diferença, que transformam essa nação. Foi com esse espírito que os nossos missionários chegaram aqui no século XIX. Foi com esse espírito de mudar a história desse país que o reverendo Chamberlain, com Dona Mary Annesley, começam na sua casa a primeira escolinha em que meninos e meninas estudaram juntos no Brasil na mesma sala, em que negros e brancos estudaram juntos na mesma sala. E hoje se tornou essa instituição desse tamanho que é o Mackenzie. Foi com essa postura de que nós temos que nos posicionar nesse mundo, em nome de Cristo Jesus. Não tem uma postura dicotômica. Não, eu entro para a igreja, eu boto uma auréola na cabeça e fico assim, e o mundo que se exploda lá fora. Essa não é a atitude de crente. O Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Que nós preguemos o Evangelho a toda criatura e que nós nos posicionemos para a mudança do nosso país, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ao final deste texto, como você tem vivido a vida cristã? Não vai ser fácil, irmão. É luta, mas o Senhor está com você. Viva uma vida íntegra e proclame o Evangelho com a sua boca. E como cristão que faz a diferença, lute pelos seus direitos, ainda que isso custe a sua própria vida. Que Deus nos dê a bênção de viver uma vida cristã relevante e fazer toda a diferença neste país, para a honra e para a glória de Jesus. Amém.